que dignificou, de facto, esta abertura da sessão de apresentação do livro do engenheiro Manuel Trigueiro. E continuamos, prosseguimos a sessão, agora com a intervenção dos dois convidados. Vamos começar pela doutora Sandra Sousa, jornalista da RTP, e posteriormente com o professor doutor Agostinho Sousa Pinto. Mas antes de lhe passar a palavra para a mesa, vou fazer uma breve apresentação dos dois intervenientes. Sandra Sousa é licenciada em Comunicação Social e jornalista na RTP desde 1995. Integrou a editoria de política, moderou programas como Corredor de Poder e Grande Entrevista. Desempenhou ainda funções de direção com responsabilidades da RTP3. Atualmente coordena e apresenta o Jornal 2 da RTP2. O professor doutor Agostinho Sousa Pinto é professor coordenador na área científica de Sistemas de Informação no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. É doutorado em Tecnologias e Sistemas de Informação pela Universidade do Minho e é também detentor do título de professor especialista. É vice-presidente do ISCAP para a área da Transformação Organizacional, Investigação e Inovação Pedagógica, é membro do Conselho Técnico Científico do ISCAP, é investigador integrado e membro da Comissão de Coordenação do Centro de Estudos Organizacionais e Societais do Politécnico do Porto, é diretor do mestrado em Negócios e Tecnologias Digitais, é coordenador geral dos cursos técnicos superiores profissionais, é regente de várias unidades curriculares na área de Sistemas de Informação, é membro da Comissão Estratégica para as Tecnologias de Informação e Comunicação, integra equipas de investigadores de projetos nacionais e internacionais, é autor e coautor de livros, capítulos de livros e artigos científicos publicados em conferências e em várias revistas indexadas. É também corresponsável por sessões especiais em conferências internacionais, foi diretor e gestor em tecnologias e sistemas de informação em diversas organizações nacionais e multinacionais, é líder do grupo municipal do Partido Socialista na Assembleia Municipal do Porto e foi vereador na Câmara Municipal do Marco de Canaveses. E finalizadas as apresentações dos dois intervenientes, agora sim vou passar a palavra à mesa e vamos começar por ouvir a doutora Sandra Sousa. Todos, obrigada pela vossa presença. Quero começar naturalmente por agradecer o amável e proveitoso convite para ler esta obra, Competência Digital, e partilhar convosco algumas ideias e reflexões. Não vou fazer um resumo, não vou sequer detalhar a composição da amostra, os termos de investigação, os resultados um a um. Eu sei que o professor Agostinho tem um trabalho detalhado a esse nível. O que quero essencialmente é partilhar convosco algumas das ideias e reflexões e suscitar outras tantas, que na verdade esse é o objetivo maior da Academia, neste caso desta obra, Competência Digital. Esta obra revela, desde logo, competência a ler o mundo, a perceber tendências e antever desafios. Primeira ideia-força. O digital não é opção, o digital é incontornável. Já não vale a pena discutir, aqui chegados, se usamos. Importa definir como usamos, para que fins, com que objetivos, com que regras. E o mundo é, como sabemos, digital em todas as dimensões. Na economia, na comunicação, na política, na arte, no lazer e, obviamente, na educação. Por isso, o estudo desenvolvido pelo Manuel Trigueiro, mais do que interessante ou pertinente, é, do meu ponto de vista, absolutamente necessário. É indispensável perceber o potencial das tecnologias digitais para melhorar resultados escolares e enriquecer práticas educativas, ou na prática, se quiserem, quais são as vantagens pedagógicas das tecnologias de informação para alunos e professores. Mais ainda, o estudo sublinha como a literacia digital é a que nos permite combater os perigos que o digital encerra.
E a este propósito é muito interessante a conclusão de que alunos com hábitos de leitura se revelaram mais competentes na esfera digital, assunto a que voltarei mais adiante. E chegamos assim a um conceito que importa precisar, que é a definição do conceito que está na base desta investigação e deste estudo. Por competência digital entende-se a capacidade técnica para recolher, para armazenar, para tratar e para partilhar informação, mas também, e é muito importante, a utilização da tecnologia de forma crítica, segura e ética. Uma investigação que pretende avaliar em que medida as variáveis de cada um dos estabelecimentos de ensino interferem com a evolução das competências em tecnologias de informação e comunicação, as TIC, e em que medida essas competências minimizam os efeitos das variáveis sociais a que cada aluno está sujeito. E quando falamos desta investigação, importa que voltemos a falar de competência, para sublinhar que o autor não se limitou à leitura comparada de estudos em vários países de referência. O autor desenhou um plano de investigação da realidade escolar portuguesa centrada no distrito de Viana do Castelo, mas deixando as bases para que se estenda a todo o país. Um trabalho desenvolvido ao longo de 3 anos, envolvendo 810 alunos, 22 centros educativos do distrito de Viana. E na esfera informativa em que trabalho, gostava de partilhar isto, estamos habituados ao anúncio de medidas com objetivos ambiciosos, com prazos, com montantes investidos, mas quase nunca falamos de resultados. Meia culpa também para a classe jornalística que não faz depois, que não afere a concretização dos planos anunciados. Raramente falamos na evidência científica que devia estar na base de qualquer decisão política. Como é que continuamos a tomar decisões sem um conhecimento sustentado do impacto dessa medida, para que seja renovada, para que seja corrigida, para que seja alterada? E esta avaliação, concordarão comigo, é particularmente relevante no domínio da educação. Uma medida que define a formação dos nossos jovens, determina o nosso futuro coletivo a médio prazo. E isto evidencia o país que somos e antecipa aquilo que vamos ser. É por isso que este trabalho é importante, necessário e urgente, eu diria. E temos que voltar a falar de competência pela grelha escolhida pelo autor. O autor inclui fatores como o género, como o conselho, mas também a escolaridade dos pais e, que eu já referi, o hábitos de leitura. Porque entendemos a competência digital como segura e ética, percebemos porque é que os hábitos de leitura que estimulam o sentido crítico, o cruzamento de fontes, a capacidade de relacionar, impactam positivamente na literacia digital. Mas o conselho e a escolaridade dos pais remetem-nos para a desigualdade económica, social e também digital. Os resultados do estudo mostram que os estudantes apresentam um nível de competência digital básico, mas sem grande evolução. Ou seja, ao longo dos 3 anos de escolaridade obrigatória não se observa uma evolução significativa na competência digital dos alunos. Primeira interrogação é exigir, do meu ponto de vista, uma reação. Como é que um investimento ao longo de 3 anos não se traduz numa melhoria significativa? O que é que está errado? É o plano de estudo? É o método? As condições de ensino? Na linha das conclusões deste estudo, vários autores têm defendido a ideia de que a grande competência digital dos jovens é falsa. Eu cito um estudo italiano de jovens entre os 14 e os 16 anos que mostra que quando se desvia o foco dos aspectos estritamente técnicos para dimensões cognitivas críticas e socioéticas, os conhecimentos e competências destes jovens não são os mais adequados. O estudo de Manuel Trigueiro mostra também que o nível de competência é influenciado por fatores como o conselho, o nível do aluno, o nível de escolaridade dos pais e os já referidos hábitos de leitura. Segunda interrogação. Porquê é que há um conselho que se destaca claramente? As variáveis desse conselho são replicáveis nos outros? Se sim, porquê é que não se faz? Por falta de meios, por diferentes prioridades, por desconhecimento? Em Portugal, 12% dos lares com crianças em idade escolar não possuem computador. 8% não têm internet estável. Esta disparidade exclui alunos de contextos socioeconómicos variáveis e vulneráveis, aprofundando lacunas educacionais. E o estudo reflete esta realidade. Escolas em áreas rurais enfrentam dificuldades técnicas, como desde logo a lentidão na conexão, que prejudicam aulas síncronas, por exemplo, e não é obrigação da escola pública suprir essas diferenças que condicionam os resultados, desde logo porque ninguém sabia, porque ninguém tinha estudado, na verdade, a razão de ser desta investigação. Conclui-se também que as raparigas têm melhores resultados do que os rapazes e que os domínios da resolução de problemas e da informação são os que registram piores resultados. É verdade que este tipo fazem parte do currículo, mas ainda não constituem um recurso integrado nas atividades de ensino. Defende-se, por isso, utilização habitual, regular e frequente.
Estão aqui todas as pistas para a necessária reflexão a fazer pelos agentes educativos para o desenho de medidas que colmatem este problema. Com corajosa lucidez, o autor reflete sobre a resistência à mudança, no meio que devia ser o motor da inovação, a tal escola analógica que alguns professores e responsáveis educativos se esforçam por manter ou se recusam a mudar. Podemos elencar uma série de justificações para que isto aconteça, todas elas válidas, da falta de material à falta de tempo para formações, do excessivo número de alunos por turma, da sobrecarga burocrática, da mobilidade constante dos professores, sendo que nenhuma destas razões anula o problema de base que é urgente resolver, que subsiste e se agrava. E se facilmente concordamos que a motivação é um fator essencial no sucesso do processo educativo, teremos que reconhecer as potencialidades do digital para motivar alunos que cresceram rodeados de tecnologia. Aceitar esta evidência obriga a redefinir o papel do professor e dos modelos de ensino. O trabalho que aqui abordamos é competente e também porque é propositivo. Não se limita ao diagnóstico, ao elencar de problemas e dificuldades, nem se limita às generalidades consensuais que pouco acrescentam. Antes, aponta medidas concretas, inteligentes e execuíveis. Por exemplo, ampliar o estudo a outras regiões do país, estudos que confirmem ou infirmem estes resultados e permitam decisões de impacto nacional. A tal decisão com base em evidência científica. Uma outra recomendação é comparar com a realidade espanhola, pela proximidade geográfica, cultural, parceiros que somos até na experiência europeia. O autor sublinha a importância de investir numa formação contínua e consistente dos docentes, bem como reforçar os apoios técnicos às escolas para que estas possam usufruir plenamente das oportunidades proporcionadas pela transição digital. O que se propõe mesmo é uma transformação pedagógica. Professores que sejam formados a deixar o modelo tradicional de transmissores de conhecimentos para um modelo mais interativo, um modelo de aprendizagem mais interativo, mais colaborativo. Com a mudança da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento, o valor, sublinha o autor, está na rede. Na sociedade em rede, impõe-se um modelo educativo que fomente a partilha e a colaboração. Uma das importantes recomendações passa pela análise das redes sociais. É, sem sombra de dúvida, um manancial de informação crítica sobre o que motiva, o que interessa, o que preocupa os nossos alunos. Nesses fóruns, nós conseguimos perceber padrões linguísticos, tendências de consumo, modelos de relacionamento, o que funciona e o que é preciso corrigir. As redes sociais são hoje um recurso de comunicação global, capaz de mobilizar, por exemplo, um país para uma revolução, como aconteceu nas primaveras árabes, capaz de atrair jovens para circuitos, muitos deles no domínio da dark web, com consequências limite, como sabemos. A pergunta é, haverá forma mais eficaz de combater a desinformação que graça nas redes sociais do que ensinar os jovens a definirem, a distinguirem fontes credíveis de fontes não credíveis? Apesar da visão e empenho de alguns professores, académicos, investigadores, como Manuel Trigueiro, a verdade é que o país, como um todo, continua aquém das melhores práticas em vários domínios. Enquanto este autor se esforça por demonstrar que a competência digital é indispensável e evidencia as múltiplas resistências, outros já estão a avaliar os efeitos de uma digitalização total e a propor um modelo híbrido. No caso do digital, países de referência em matéria de educação, como a Suécia e a Finlândia, ficaram tão entusiasmados com as potencialidades do digital no plano pedagógico que avançaram para a digitalização total do ensino. As escolas foram equipadas com computadores, tablets, livros de papel foram substituídos por manuais digitais, mas desde o início do ano 2000, os resultados dos alunos começaram a piorar. E no mês passado, o Jornal Público entrevistou Göran Persson, que foi Ministro da Educação até junho, na Suécia, e admite que fomos ingênuos. Pensámos que quanto mais ecrãs, quanto mais plataformas digitais utilizássemos, melhor sistema educativo teríamos. Explica que o decréscimo nos resultados escolares coincide com a entrada dos smartphones no mundo ocidental. Os estudos mostram crescentes dificuldades de leitura e concentração. Hoje são as famílias com mais recursos que estão a retirar os smartphones e a devolver os livros aos filhos. Parece consensual que a atenção dos alunos melhora com o uso deste tipo. Como consensual parece ser o risco da sobrecarga cognitiva e as distrações. Um estudo da OCDE revelou que os alunos portugueses que usaram dispositivos mais de 7 horas diárias para lazer tiveram um desempenho 68 pontos inferior à matemática.
Notificações das redes sociais e jogos online interferem na concentração, um problema relatado por vários encarregados de educação. Resultado, Suécia, pioneira na digitalização, está a voltar ao papel e à caneta e reintroduziu livros físicos em 30% das aulas, por constatar que os alunos digitais tinham 15% menos proficiência em interpretação textual. Isto tal como a Finlândia. Eu escolho este exemplo para sublinhar a necessidade e o mérito desta tese. É hoje claro que a competência digital dos alunos não é opcional, é obrigatória para cidadãos e profissionais que se estão a formar. Hoje é difícil preencher o IRS sem papel. É virtualmente impossível marcar uma consulta médica que não passe por um assistente virtual. A dicotomia papel e digital está, do meu ponto de vista, claramente ultrapassada. O modelo parece incontornável, deve combinar ambos. Papel para a leitura aprofundada, digital para pesquisas e interatividade, muito na linha do que o autor concluiu. Todos sabemos que quantidade de informação disponível não é sinónimo de conhecimento e é por isso que a missão da escola é insubstituível. É ao nível da formação básica que a competência digital tem que ser abordada, não é uma mais-valia, é uma necessidade básica e por isso não tenho dúvidas em afirmar que estamos perante uma investigação muito competente, com um resultado muito impactante. Tínhamos nós competência para aproveitar e lhe dar a sequência de vida. Muito obrigada. Passamos então agora ao professor Dr. Agostinho Sousa Pinto. Muito bem, muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Como é agradável olhar para um auditório com esta dimensão. Eu julgo que se o autor tiver uma segunda edição, cria um desafio ao Sr. Presidente, Vice-Presidente da Câmara, para aumentar a dimensão do auditório, porque não é normal. Por isso, parabéns, estimada amiga, com isso começava por cumprimentar e agradecer o honroso convite para estar aqui neste momento, a termos um diálogo, uma partilha de experiências, de conhecimento. Também cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Câmara e, se me permite, também estender ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, porque estando nesta terra, junto, podemos cumprimentar os eleitos, porque são vocês que nos representam todos os dias. Permitam-me também cumprimentar a professora Ana Garcia Balcácer, estimada amiga, e o professor Eusébio Costa, porque foram, de facto, fundamentais na concepção, no desenho e na condução desta obra, porque ela, como toda a gente sabe, nasce de um doutoramento e Vossas Excelências foram fundamentais. Por certo, o autor dirá se foram ou não, a minha visão é que foram, como tal, teria que nos cumprimentar. Cumprimentar a colega, a doutora jornalista Sara Sousa, autora deste painel, e por isso, sem mais delongas, estando todos cumprimentados, dizer-vos que é com uma genuína alegria que me junto a vós nesta sessão pública da apresentação do livro Competências Digital. Não por ser só um livro, e não se trata apenas da apresentação de um livro, trata-se também da celebração de um percurso de investigação, de compromisso e de esperança. Foi isto que eu li no documento. Estamos perante um gesto de cidadania, um ato de serviço público. Houve uma preocupação constante do autor em, com base nos dados adquiridos numa realidade concreta, apresentar caminhos, pistas para a comunidade local, mas também poder estendê-los a todo o país e além fronteiras. Daí eu perceber que este trabalho também tem um compromisso de serviço público. É um livro que nasce de um território, mas fala para o país. Este livro nasce de uma terra fortemente marcada no tempo. Da terra, porque o Alto Minho está em cada página. Nós verificamos em cada página deste livro os rostos dos alunos, parece que o estamos a ver. Estamos a ver a preocupação dos professores, o percurso que os professores estão a fazer. Conseguimos perceber isto na análise do domínio deste livro. E também conseguimos perceber a dedicação e o empenho que as autarquias foram desenvolvendo ao longo do tempo nestes últimos anos e principalmente no momento da pandemia, quando nasce a gênese deste documento. Mas também caracterizado por este tempo, foi um tempo difícil, foi um tempo de incerteza, mas também foi um tempo que nos obrigou a dar passos que há décadas nós dávamos. Pelo ano 2000 eu escrevia uns artigos sobre teletrabalho e era isso. Durante décadas falávamos em teletrabalho e dizíamos que os professores não iam ter trabalho, porque lhe passaria tudo a ser à distância. Mas a tecnologia existia, nós resistíamos, até que veio
deixem-me usar esta palavra, a maldita pandemia, que teve, no meu ponto de vista, um único aspecto positivo. Foi resolver todos aqueles processos que estavam bloqueados há décadas e aí fomos empurrados a utilizar a tecnologia, fosse no mundo empresarial, fosse no mundo académico, e queria falar principalmente no mundo da academia, porque de facto resolveu os problemas que nós não tínhamos, nós académicos não conseguiríamos resolver em décadas. Trigueiro mostra-nos que o Alto Minho, tantas vezes visto como uma periferia, aqui foi tratado como o centro, foi o foco. Foi aqui neste distrito de Viana do Castelo que o trabalho foi feito, que se verificaram as realidades, foram estudadas as situações e, como tal, este território onde, para sendo pequeno, pode ser extrapolado e levado ao nível nacional. Mas este livro fala, por essa razão, para todo o país, porque mostra que o futuro da educação pode ser determinante nos destinos de uma região, mas quando somamos as regiões pode ser determinante e é claramente no destino do país. O ponto de partida deste livro, e eu, como enquanto académico, também me foquei, não sei se é uma inconfidência, mas quando o autor defendeu o seu doutoramento, eu fui honrosamente, foi uma das maiores honras que tive, ser convidado pela Universidade de Salamanca, Vossa Excelência por certo, para presidir ao júri, porque há aqui umas coisas que eu estou a reviver, mas vou, e como académico, puxar, contrariamente a Vossa Excelência, falarei aqui algumas questões mais técnicas, porque, até para não estarmos a repetir, há aqui umas ideias que nos repetiram, nós não combinámos as apresentações, mas de qualquer das formas, julgo que se repetirmos quer dizer que são factos fundamentais. Foram os aspectos que destacamos com... Mas então, diria eu, Trigueiro coloca uma questão muito fácil. O que significa ser digitalmente competente na escola do século XXI? A pergunta parece inocente, mas ela encerra em si uma complexidade, não na pergunta, mas nas possíveis respostas. Porque, de facto, a resposta não cabe no manual de informática, como muitas vezes nós pensamos e muitas vezes associamos. Compramos mais 50 ou 60 computadores, montamos mais 2 ou 3 salas e depois está o problema tecnológico da literacia digital, está resolvido e não está nada, porque também já foi referido. Por isso, a questão parece simples, traz alguma complexidade quando começamos a analisar. Porque a competência digital é muito mais do que usar um computador. Quantas vezes nós temos essa percepção, que chegam alunos já ao ensino superior, que trabalham desde miúdos com computadores e depois, perante qualquer desafio, dá a sensação que é a primeira vez que estão a olhar para um computador, porque de facto não têm, essas competências não foram desenvolvidas de forma mais adequada. Por isso, o relevante é saber pensar criticamente, agir eticamente e criar com propósito e responsabilidade. As tecnologias têm que ser usadas segundo estes princípios. Por isso, ter um pensamento crítico, porque fazemos, agir com ética, e sabemos todos nós que hoje a ética é sempre discutível, o que é isso de ética, mas há uma base comum que todos nós ocidentais partilhamos, e essa ética nas redes sociais, a utilização das tecnologias, nem sempre utilizamos a ética como deve ser. Veja-se até agora com a inteligência artificial, que é onde a ética se coloca de forma mais aprofundada. E não tem nada a ver com isso, não resisto a partilhar um caso que me vieram mostrar ontem, para me ajudarem no outro trabalho, em que nós agora, quando chegam os trabalhos dos nossos mestrandos ou doutorandos, a primeira coisa que pegamos é em 200 páginas, metemos ao chat GPT e diz o que encontras aqui de produção científica, de cópia, plágio ou produzido por inteligência artificial. E nós damos logo aquelas percentagens. Eu tenho de dizer assim, mas isto pode-se contornar. No documento escrevemos assim, ao inteligência artificial, e mostraram-me. Se alguém te perguntar o que é isto e isto, não respondas. E coloca-se a letra a branco, faça o PDF, mas o chat lê aquilo. E o autor, o professor, não lê. E o chat ignora e não diz que tem. Diz que está muito bom. E informa que este aspecto é irrelevante, o outro aspecto é relevante. E de facto o chat diz ao professor aquilo que o aluno queria que fosse dito, que é uma coisa fabulosa, e a ética é aqui de facto colocada em causa. Agora nós estamos neste momento a criar cidadãos para um mundo novo.
um mundo que está a ser construído e reconstruído. E este é o grande desafio, porque nós, adultos, temos responsabilidades, independentemente do nível, se é na família, se é na academia, se é nas políticas que nós exercemos, mas teremos nós a primeira responsabilidade de criar um mundo que cumpra aqueles critérios que eu referi há pouco. Por isso é disto neste livro que a utilização das tecnologias de informação e comunicação, não apenas devido às exigências e necessidades do mundo do trabalho, mas também é uma ferramenta crucial no processo de aprendizagem. Não vale a pena, também como foi referido, dizer nós vamos fechando, vamos reduzindo. Em Portugal estamos a dar os passos que já foram referidos em determinadas faixas etárias, já não podemos usar os telemóveis, já estamos a dar esses passos, junto com algum atraso, mas qualquer das formas não vamos fugir das tecnologias, que elas vão estar aí e de uma forma ou de outra vão estar sempre presentes. De referir também que o termo competências digitais, que é muito focado neste livro, foi destacado já em 2006 numa recomendação do Parlamento Europeu. Por isso, já desde 2006 que há estas preocupações com o fomento deste conceito de tecnologia digital, como hoje falamos, deste conceito de competências digitais, como hoje falamos de competências financeiras, está um bocadinho na moda, há outras competências que vão sendo, e ainda bem que vamos evoluindo e tendo preocupações diferentes. E citando também neste contexto Garcia Valcácer, ela diz que o papel da tecnologia na educação deve-se à existência de uma evidente relação entre a mudança social e o desenvolvimento tecnológico. Esta é uma frase que eu refleti bastante sobre ela e, de facto, é isto que acontece. A tecnologia provoca-nos, nós verificamos e debruçamos e vamos ter mais tecnologia que nos desafia e nós vamos incorporando e estamos aqui quase num sem fim de tecnologia, pensamento, ação, tecnologia, pensamento, ação. Agora, uma visão um bocadinho mais técnica, a investigação segue um modelo europeu, DigiComp, em que foram estudadas 5 dimensões: a informação, a comunicação, a criação de conteúdos, a segurança e a resolução de problemas. Trigueiro aplicou este modelo a 810 estudantes. Os resultados são claros, mas algumas vezes surpreendentes. Os jovens dominam o digital, sabem navegar, sabem partilhar e criar, mas têm sérias fragilidades quando têm que resolver problemas complexos. Este é a grande preocupação da leitura deste documento. Porque a utilização das tecnologias de forma massiva, constante, poderá estar, de certa forma, e eu vou colocar aqui umas aspas, a estupidificar os nossos estudantes. Porque sabem pesquisar, sabem ler, mas quando colocados perante um problema com alguma complexidade, não conseguem apresentar, seja ele um modelo cartesiano, que é tipicamente dividir pequenos problemas para resolver, ou seja uma abordagem sistémica, em que muitas vezes tem que ser resolvido como um todo, e o aluno nem nesse momento, o estudante, demonstra-se aqui por este estudo, mas também pela nossa experiência, que de facto é um aspecto crítico da utilização das tecnologias. O autor mostra também que a tecnologia por si só não transforma a sala de aula. O que transforma a sala de aula é a forma de estar do professor na relação que promove entre a tecnologia, o uso da tecnologia, na forma como incentiva, como o aluno se apropria da tecnologia com base nessa corresponsabilidade do professor. Sobre a qualidade técnica e rigor científico deste documento, queria dizer-vos que estamos na presença de um manual da excelência. Ele está muitíssimo bem organizado. Não estou neste momento a fazer o papel de arguente, mas de qualquer forma não posso deixar cair este aspecto, que de facto segue uma metodologia bastante rigorosa. Eu atrevo-me só a dizer, vou dizer aqui meia dúzia de nomes, não nos vamos preocupar com o que isso quer dizer, mas eu quero dizer-vos que quer dizer muito trabalho. Sendo uma metodologia quantitativa,
com muita análise descritiva, como todos os trabalhos seguem, e alguns já ficam por aqui, mas o autor usou um teste de Levene, um teste de Student, um alfa de Cronbach, uma correção de Welch, análise de componentes principais, análise de clusters hierárquicos, modelagem de equações estruturais, índice de ajustamento como o π², o CFI, o TLI, e poderia continuar. Não irei continuar para não vos maçar. Depois terão tempo de ver o que é isso, está bem? São muitas e tantas medidas, o seu professor também sabe disso, que exigem muito trabalho, mas aportam uma obra destas e ele fica blindado, que ninguém consegue dizer isto, porque há um valor falso, não colocamos nada em causa. Começámos a ler e percebemos, bem, se está assim, não vale a pena questionar, principalmente nós, quando estamos a ler, vamos, é mesmo assim, não será? E então, nesta abordagem metodológica, o autor colocou várias hipóteses, uma abordagem mais positivista, quantitativa, ele colocou várias hipóteses e depois quase todas foram confirmadas. A esmagadora maioria delas foram confirmadas. E há uma, e também não irei amassar-vos muito com todas as propostas, mas há uma que foi confirmada, é que não há uma grande diferença entre os conhecimentos, as competências dos estudantes do 7º ano, estamos sempre a falar de literacia digital, não há uma grande diferença entre alunos do 7º ano e do 9º ano. Esse aspecto já foi referido pela doutora Susana, mas eu trago aqui como um aspecto relevante que nos deve fazer refletir. Se eu fosse o professor das TIC na escola secundária XYZ, iria tentar perceber, depois de ter este conhecimento concreto, rigoroso, estudado, não é algo de achismo, eu acho que é assim, não está demonstrado, porque é que ao fim de 3 anos nós não encontramos grandes diferenças. Esta é uma primeira e grande preocupação deste trabalho. Há também outro aspecto relevante, porque depois há aqui muitas questões tecnológicas, muitas hipóteses da comunicação, influencia a resolução de problemas, não vamos entrar muito por aqui, mas há uma outra hipótese que foi só confirmada parcialmente, que também acho digna de registro. As características pessoais dos alunos influenciam o desempenho nas dimensões e análise. Pois é, nós não somos todos iguais. A tecnologia, ela por si é toda igual. Os estudantes são todos diferentes. E é um grande desafio do professor em sala de aula é perceber que tem 30 computadores iguais, mas tem 30 crianças diferentes, ou 30 jovens diferentes, ou docentes diferentes. E tem que ter a preocupação da adequação em cada momento, em cada ano, ao público que tem. E é completamente diferente de áreas, também demonstra-se, não é por outra razão, que as escolas têm resultados diferentes. Porque os miúdos, os jovens, são diferentes. E nós adultos também. Só falo nestas faixas etárias, porque foram estas que foram inquiridas. Mas precisamos dessa personalização. Quero dizer-vos que não é fácil. Não é fácil, porque hoje ser professor é muitíssimo exigente. Eu nunca seria professor neste nível de ensino. A exigência que se coloca a este nível de professores, e se tiver aqui alguns, por certeza estarão, felicito-vos pelo dia a dia, pela exigência, por manter-se, acordarem e irem felizes para a escola. É muito difícil em Portugal fazer isso numa carreira que foi descaracterizada, muitíssimo maltratada ao longo dos anos. Por isso, é relevante manter esta preocupação. Eu já falei nesta hipótese não validada, a evolução significativa, esta foi a única hipótese que não se verificou, foi que não há de facto grande evolução ao longo dos anos. Foram também identificadas diferenças entre os concelhos. E há umas diferenças significativas entre Viana do Castelo e Ponte de Lima e Viana do Castelo e Caminha. Viana do Castelo fica sempre bem posicionado em relação a estes dois concelhos. Há um aspecto, para que sejamos rigorosos, que a amostra não é igual em todos os concelhos. Por isso, há momentos em que estamos a comparar concelhos onde temos 200 crianças ou 300 crianças. Por facilidade vou dizer crianças, já serão jovens, estamos nos 14, 15 anos, não é relevante, e espero que compreendam isso, só como estamos aqui sempre com estas questões. Num concelho que estamos a inquirir 280 e tal, creio que é o máximo, e no outro podemos estar a 40.
a amostra é bastante diferente. Podemos, naqueles 40, não ter percebido bem a vivência daquele concelho ou daquela escola. Por isso já foi referido no início a dificuldade que tem, depois o autor irá também falar disso, mas para dizer também, não podemos olhar para aqui e dizer que lá estão só os fraquinhos, aqui os bons. Não. Temos que levar alguns aspectos em consideração. Os estudos das escolas do Arco de Valdevez, Ponta Barca e Monção registram melhores competências digitais, e os concelhos que registram as competências menos conseguidas será Ponte de Lima, Caminha, Paredes de Cora e Belgaço. Em relação ao género, também já foi referido, nada que te espante, é normal, todos nós estamos na academia, sabemos que nos dias de hoje, tradicionalmente, as meninas conseguem atingir objetivos superiores e por isso é que são a tomar os lugares de poder, e bem, porque se trabalham, se dedicam, porque a massa cinzenta deve ser equiparada. É uma questão de trabalho, de dedicação, de empenho e depois sensibilidade. Todos nós somos diferentes e, por tal, há aqui essa diferença no género. E também eu gostaria de referir, como foi aqui também falada, a questão de quem tem hábito de leitura consegue atingir mais facilmente os objetivos. Quer dizer que há aqui uma relação direta, positiva, entre a leitura e o atingir destes objetivos. Há um aspecto também sobre os rapazes, que em desvio padrão é significativo. O que é que isto quer dizer? Nós temos sempre uma média e depois, peço desculpa para quem está dentro destas matérias, mas para que pode haver alguém para que faça algum sentido o que eu quero dizer. A média está aqui e as meninas ficam todas entre este espaço, posicionadas numa reta qualquer, o zero, por aqui. Os rapazes, a média continua a estar no mesmo sítio, mas há uns rapazes que estão aqui e outros são ali distantes. Isto, de certa forma, demonstra-nos o que é o desvio padrão. E porquê é que temos este desvio? Porque de vez em quando aparecem uns rapazes mal comportados que nos estragam os estudos todos. E é mais a probabilidade de aparecer um rapaz mais com um comportamento um bocadinho mais desviado é maior do que aparecer uma menina com esse comportamento. E para mim é a única leitura, isto não está dito. O senhor autor não pode dizer isso. Eu que estou a fazer uma análise crítica sobre o trabalho, posso dizer, e sendo eu do género masculino, por isso se calhar estava naquele desvio que desviava a turma toda, ainda bem que não fui inquirido. Mas outro aspecto relevante que é referido aqui, porque nós dizemos de facto que as tecnologias são um grande equalizador, a escola é um grande equalizador. E nós dizemos também, todos nós ouvimos, principalmente os políticos, a escola é o elevador social. É, com o acompanhamento devido. E muitas vezes falta-nos esse apoio. Mas sem a escola, ninguém sai de determinados níveis socioeconómicos marginais, precisam de estar na escola, mas precisam desse acompanhamento. Não é um trabalho, o foco do trabalho não é esse, mas leva-nos a outro aspecto. É que as tecnologias podem ainda aprofundar as divergências entre os estudantes. É que por si só as tecnologias não são elas equalizadoras, não são elas elevadores sociais. A escola sim, as tecnologias sim, se forem aplicadas, todos tiverem o mesmo nível de acesso ao mesmo nível de tecnologia, a mesma disponibilidade, o mesmo tempo para as usar. Porque quando introduzimos um conjunto de tecnologias numa sala de aula, que temos mais uma vez 30 alunos, se levar aos limites das salas maiores, 28, por aí, pelo consulado dizer em casa, que é por aí, se eu tiver 10 alunos que não têm acesso a uma internet estável, não têm acesso a... já vem de uma natureza socioeconómica mais fragilizada, mais marginalizada. Se depois as tecnologias permitem que os outros avancem mais e aquele não tem condições para avançar ao mesmo ritmo, o diferencial vai-se agudizar. Para dizer, e nós raramente ouvimos falar neste aspecto, porque entendemos que para a maioria das pessoas, como um todo, e como trabalhamos sempre nas médias, andamos sempre a falar das médias, as médias é uma medida terrível, que nos leva a determinados erros, por isso, quando temos a média, pelo menos temos que pensar no desvio padrão. Isso é o mínimo. Mas tem outros fatores. Para dizer que temos que ter algum cuidado quando utilizamos as tecnologias, e fica isto escrito aqui neste documento, é outro valor que este documento aporta, que é perceber que temos origens distintas, preocupações distintas, não podemos aplicar a mesma solução a todos. Porque a tecnologia também amplifica as nossas fragilidades. Este é um aspecto preocupante. Por isso, diz o autor,
é urgente investir não apenas nos equipamentos, mas na formação contínua dos professores, no apoio técnico às salas, no fortalecimento de políticas públicas que façam do digital um direito e não um privilégio. Aqui temos aspectos relevantes, porque aqui há 3 meses, quando se preparavam os exames nacionais, abria-se um jornal ou um telejornal, há não sei quantas salas sem acesso à internet, os computadores estão avariados e não há quem os repare. Nós temos que ter essa preocupação. Nós, quem tem responsabilidades, porque não podemos empurrar os estudantes para ter esse stress. E se o meu computador falha, se não falha? Porque se eles constantemente falharem, a pessoa não vai ter confiança, o estudante vai ter confiança, cria esse stress. Então, qual é o novo papel do professor? Este livro tem uma visão idílica do professor. O professor é a pessoa fabulosa. E é. Se me perguntarem quem te marcou, foram os meus professores. Foi a dona Zezinha, foi que era a professora primária, foi a professora de matemática desta faixa etária, a doutora Maria Fernanda Dias, que até a assinatura dela não sabia fazer, e fui sempre apaixonado pela matemática, porque tive aquela professora. Por isso quem marca, de facto, são os professores. Por certo, se fizesse aqui uma questão à esmagadora maioria das pessoas, iria dizer que houve um professor que marcou, e oxalá que eu pudesse marcar alguns. Há uma visão idílica desse professor, o professor que sabia, o professor que era mestre, o professor que era um lente. Nós hoje já não usamos o termo um lente, que se perdeu. E é uma pena, eu digo muitas vezes, quando eu era miúdo eu sonhava ser um lente. Ninguém sabe o que é isso. Ficam na ignorância, se calhar vão pensar que eu gostava de trabalhar num circo ou qualquer coisa, mas não. Gostava de ser um lente, era o meu sonho de infância, minimamente realizado. Mas o professor hoje é, de facto, um mediador. Esse é o teu papel, um mediador do conhecimento. O centro da aprendizagem não está no professor, no transmissor do seu conhecimento, mas está no diálogo, na cooperação, na curiosidade e na partilha. Aqui está, de facto, o papel do professor. E, de facto, o professor nunca foi tão importante como hoje. Porque é ele quem dá sentido à tecnologia. Seguindo todo este padrão, todo este raciocínio, é o professor que dá sentido à utilização da tecnologia. Depois todos nós, eu imagino que já estou a falar há muito tempo, é isso? Já? É doutora, não É, doutora moderna. já estou, eu não tenho o relógio, não está tapado. Não tenho que torrar. Há mais um bocadinho. Este é sempre um drama. Nunca acabei antes da hora nem dentro da hora. Também não sabia que tempo que eu tinha para falar. Alguém. Eu gostaria também de falar no valor cívico e político desta obra, porquanto instiga o poder político, seja ele nacional ou municipal, a definirem políticas assertivas, mas mais do que defini-las, medi-las. Este é o problema que todos nós sabemos. Quando mudam os governos, nem precisa mudar o governo, muda o ministro e vem logo novas medidas para serem aplicadas no ano seguinte, sem existir tempo de avaliar os resultados das medidas anteriores. Este é, de facto, um problema que este trabalho aporta, alerta, avisa, e também por aqui, no início eu diria que, tendo origem numa região que é o Alto Minho, e não há outra região igual, somos diferentes. O Alto Minho, infelizmente, não sou do Alto Minho, mas não interessa, mas sei que o Alto Minho tem as suas características, a sua energia, a sua forma de viver, e não resignada como tal, mas pode mostrar para todo o lado que é preciso medir as políticas. O livro também liga a ciência ao território e traz-nos esperança, porque o que demonstra também que os livros, estes estudos, não têm que sair só das universidades, saem têm outras origens, com outras experiências. Um autor que tem uma experiência, um currículo, que não serei eu a falar do currículo, porque vossas excelências o conhecem, por isso, mas traz um trabalho desta qualidade, o que demonstra que trabalhos de qualidade podem emergir de muitas origens, não só da academia, porque nós depois temos mais ou menos um padrão, seguimos sempre os mesmos cânones, e é importante que venha alguém
que não está, não fez da academia, embora seja um professor certo, mas quando refiro na academia, porque os doutoramentos normalmente estão mais associados às universidades, aos politécnicos, e não seguiu estes cânones, mas fez um trabalho bastante importante. Em jeito de conclusão, e agora prometo que é verdade, ao longo destas páginas descobrimos um trabalho de rigor, de humildade e de esperança. Um livro que une a ciência, o território e a humanidade. O autor mostra-nos que o Alto Minho é um laboratório do futuro e lembra-nos que investigar é servir. Que o conhecimento não é um luxo académico, é uma forma de cuidar o bem comum. Por isso, este livro deixa-nos um desafio: transformar a competência digital em competência cívica. Fazer do saber tecnológico uma ferramenta de liberdade, de equidade e de justiça. Termino com uma convicção pessoal. Cada aluno que aprenda a usar o digital para pensar melhor, para criar com liberdade, para compreender o outro, é uma vitória da escola, é uma vitória da democracia, é uma vitória do futuro. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. E depois destas duas exemplares apresentações, com perspectivas e visões tão enriquecedoras, vamos ter agora a oportunidade de ouvir o próprio autor, o engenheiro Manuel Trigueiro. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Pontelina e a representação do Sr. Presidente da Câmara também, que me disse que só não estaria presente, tinha que estar na tomada de posse dos órgãos autárquicos de Viana do Castelo, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e a sua esposa. Queria cumprimentar o Dr. Agostinho Sousa Pinto e a Dra. Sandra Sousa. Queria cumprimentar o Sr. Professor José Rodrigues, representante da CIM, aqui presente, que não está cá o Sr. Presidente da CIM, também pelas mesmas razões, porque esta hora está para a tomada de posse dos órgãos autárquicos em Viana do Castelo, e foi marcado, depois nós temos marcado a nossa sessão. Queria cumprimentar a minha orientadora, a doutora Ana Garcia de Alcácer, o Jorge Piso, o meu tutor, o doutor Eusébio Costa, o Eusébio Costa, o distintíssimo doutor Javier Terrador, que foi muito do meu apoio, que é o marido da minha orientadora, foi meu professor da componente teórica, e que foi sempre disponível, não só em questões que eu lhe colocava, mas também até nas movimentações em Salamanca. Eu ia a Salamanca e ele dizia: Manuel, eu espero em tal sítio, e lá estava à minha espera, para me orientar até fisicamente e na procura daquilo que perdia na altura. Um meu agradecimento muito grande. Eu acho que agradecemos a todos a vossa presença, mas quero dizer que ao Sr. Diretor do IFP, que trabalhou comigo, tenho muito gosto que esteja aqui presente, a alguns companheiros que trabalharam noutros sítios comigo, não só no Instituto de Informação Profissional, mas também na Juventude. Tem o Dr. Guta Rosa, que foi o dirigente do Instituto Português da Juventude, que tenho gosto de o ter cá hoje também. Agradecemos a todos pela vossa presença, mas dizemos que chegar aqui permitiu-me criar amigos. Isto é fundamental. Eu, com este trabalho, criei amigos para a vida. Isso é uma satisfação enorme. Eu sobre o Rio não vou falar muito. Falarei depois, se quiserem colocar alguma questão. Eu vou começar por fazer, especialmente, agradecimentos e dizer para que cheguei aqui. Porque eu nem sequer sou um professor fiel. Eu não comecei por formar um professor, comecei por formar uma engenharia eletrotécnica. Até fui um pouco experimentalista como professor. Gostei muito, gostei que fiquei. Ou um certo momento que quis profissionalizar. Mas não fui muito fiel, saltei fora. Estive no Instituto da Juventude, estive na Administração Hospitalar, estive no Instituto de Informação Profissional. Ou seja, deu-me também um tipo de experiência, mas não sou propriamente um grande exemplo de professor. Quer dizer, houve alturas que eu troquei, digamos, a nova função de educar por outras atividades. Mas dizemos que como cheguei aqui, e dizia há pouco aqui o doutor, que não foi pela via académica, outra vez não se faz isto foi um pouco do acaso, já vos dizer como. Bom, mas queria agradecer a presença de todos, quero agradecer acima o facto de ter reconhecido o mérito neste trabalho e de ter adquirido 150 livros para
distribuir pelas escolas do Alto Minho. Agradecer ao Sr. Presidente da CIM o facto de ter escrito um texto neste livro, estou muito grato por isso, agradecia que transmitisse ao Sr. Presidente da CIM, ao Dr. Paulo Queiroz pelo seu empenho de ter aturado das diligências que fiz, por termos concretizado, digamos, o trabalho. Agradecer ao Sr. ex-ministro investigador, nesta altura gestor de uma empresa privada, Tiago Arnaldo Rodrigues, o facto de ter também contribuído com uma dedicatória no livro, porque alguém que foi investigador, depois veio para a política, foi ministro, e é da região, porque eu quis envolver alguém da região. Gostava de dizer que queria partilhar com vocês que eu gostaria de ter aqui uma outra contribuição de alguém com quem trabalhei, que é desta região também, de Forjães, foi Ministro da Educação, o engenheiro Couto Santos, mas que faleceu no dia que está comigo. No dia que nos embarcamos, nos encontramos dois, telefonámos, disse-nos que sim, e estava eu a descer a serra à Tantravanca de conversar com o Dr. Tiago Arnaldo Rodrigues, e eu recebi a notícia, e ele dizia que se encontrava à tarde que me falecido. Eu gostaria de ter também, porque foi alguém com quem eu gostei muito de trabalhar, um político diferente. Talvez o facto de termos, na altura, associadas as casas de cultura, que dava uma espécie de capacidade de gestão privada, uma coisa que era pública, dava-nos uma necessidade, porque o Estado existe para servir a sociedade, para servir os cidadãos. E às vezes nós acabamos por empregar com as burocracias, e o engenheiro Couto Santos era de facto alguém que tinha esta visão, este pragmatismo da resolução de problemas que gostaria que tivessem nos últimos dele. E dizer também que agradecer o prefácio da minha orientadora e do Dr. Javier Treinador. Muito grato por tudo. Agradecer também ao Diogo e agradecer também à Dona Elsa, que nos vai servir depois o Verde de Honra, porque se contribuiu para este evento, acho que todos devemos agradecer a todos. Uma palavra muito especial para a Sra. Diretora da Biblioteca. Eu penso que uma instituição precisa ter bons funcionários. Os bons funcionários fazem a instituição. Eu estive a alguns serviços e prezo-me de sair desses serviços como amigos. Aliás, tenho cá alguns hoje. Quem escolhe um serviço é um dependente daqueles que estão. Tem que saber. O nosso tempo de trabalho é um tempo muito longo. O nosso tempo de trabalho tem que ser um tempo de prazer. Nós passamos muito tempo no trabalho. Nós temos que ter a arte de envolver aqueles que estão connosco para que sejam felizes no seu próprio trabalho. Temos que ter essa capacidade. E a senhora diretora da biblioteca e as pessoas que trabalham com ela foram inexcedíveis no trabalho que hoje fizeram aqui e no apoio que me deram à concretização deste trabalho. Dizer-vos agora como é que chegamos a este livro. Como é que o trio? Ai, a família. A minha filha chama-me a minha filha também. A minha filha mais velha, a Helena, chamou-me a atenção. E tem razão. Claro que sim. Mas eu tenho a mania de falar assim e às vezes esqueço algumas coisas importantes. É verdade. Ela tem razão. Ela tem razão. Toda a família. Porque se não tivermos apoio da família, se tivermos problemas que nos evitem, não conseguimos fazer. Muito bem. E às vezes, muitas vezes precisei, e elas estavam também prontas a ajudar a resolver o problema que surgiu. Como é que surgiu este trabalho? No início do século, isto não foi assim, tem a ver com acaso, mas foi querido, mas tinha a ver com no início do século, eu fui convidado para trabalhar na RS Norte, para verificar a equipa que cheguei à RS Norte, na parte mais técnica, sobre formação de engenharia. Fui convidado pelo Dr. Avisos Moreira, não sei se chegou a conhecer, era o altura da RS, reunimos no Hotel do Porto, e eu disse, doutor, eu adoro desafios, eu gosto de fazer coisas diferentes. Mas olha, a minha mulher não tem horário muito certo, eu tenho 2 filhas pequenas, eu não posso ir para o Porto, para Bragança, porque não posso aceitar esse desafio. E ele disse-me assim, e se for no distrito? No distrito, sim. E acabei por cair no Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Alto Minho. Com muito gosto, esfiado com um bom profissional, o Fernando Marques, um homem da saúde, e com que tive o privilégio de trabalhar 3 anos. Trabalhei 3 anos, mas eu vou-vos dizer uma coisa, eu pensei que ia trabalhar 6, e já lá vamos. Eu não pensei que ia trabalhar 3 anos, eu pensei que ia trabalhar 6 anos, e já vos dizer porquê. Quando eu entrei no hospital, quando visitámos as instalações, eu constatei que o aprisionamento era um espaço enorme, agora já não está lá, está na zona industrial de Valdeira.
achei que teria pouco controle. Então peguei num caixote de ligaduras, coloquei-me no ombro e levei para o meu gabinete. E fiquei à espera que alguém batesse à porta, pedisse responsabilidades por eu ter pegado no caixote das ligaduras. Passado uma semana, ninguém me chamou a atenção e eu chamei o responsável dos seus equipamentos, que é um senhor de quem eu era amigo há muitos anos, que é amigo de muitos de nós, o Carlos Calheiros, muito conhecido da arbitragem, que era o engenheiro-chefe do Hospital de Ana Castelo, e disse: então como é que se passa aqui? Pega num caixote, traga-os para aqui, e ninguém... Adriano, sabes? Veio, volta meia volta, e tá bom. Qual é a questão? Pensamos, eu e o Fernando Marques, fomos falar com o Presidente da Câmara de Viana, na altura, que era o Defensor Moura, e dissemos: nós precisamos de um espaço para criar um pavilhão que motorizado permita que isto aconteça e também para criar. E nós fornecíamos todos os materiais para todos os centros de saúde, do Alto Minho, na altura também. Impecável, Defensor Moura. Cedemos um terreno junto ao Fundo do Sal, na Praia Norte, e tínhamos a intenção de lá construir um pavilhão para o provisionamento. Bom, e o que é que vamos fazer nesse espaço? Para além de outras funcionalidades ligadas à saúde, eu entendi que queríamos criar ali uma ala-escola aproveitando as novas tecnologias. É aqui que estamos a entrar. Nesse espaço, uma ala-escola para que jovens e crianças, por qualquer razão que caíssem no hospital, pudessem acompanhar as aulas, tendo os meios. Eu já tinha contato com algumas pessoas de Salamanca e sabia que na Universidade de Salamanca havia área em sociedade do conhecimento que podia, e queria, digamos, ter o apoio deles, como queria ter o apoio do Hospital Pediátrico de Coimbra, que estava na altura a avançar e a ser construído. Bom, e então escrevi, fiz a parte curricular, fiz a tesina, e disseram: Manuel, estás rápido para desenvolver a tese. E eu queria fazer uma tese nessa perspectiva. Bom, eu faço contas, e na altura havia uma maioria parlamentar, eu era um nomeado político, e eu defendo os nomeados políticos, não para ter emprego nem para ter melhores vencimentos. O nomeado político é alguém que concorda com a política que é aplicada, que defende da sua região, mas tem também a capacidade de bater o pé junto da administração central para defender a sua região. Essa é a vantagem do nomeado político. Por isso é que eu defendo, é nessa perspectiva que eu defendo o nomeado político, para defender a sua região também. Ter, digamos, essa base, esse apoio, para, não é só para receber, sempre a transmissão, é ter também essa capacidade de, junto, defender a sua região. E, portanto, eu disse: bom, havia uma maioria parlamentar. E eu disse: bom, isto vai durar mais 3 anos. Então, acaba a comissão de serviço e cai o governo. Obviamente que o Ministro da Saúde teve muito bem e não nos nomeou de novo. Impecável. Se acabou o governo, podia ter feito, não o fez. E fez muito bem. Bom, mas eu fiquei pendurado. Disse: bom, olha lá, eu fiz aqui a parte curricular, estou convidado para fazer a tese, mas agora não tenho nada a ver com isto. Como é que eu me vou dizer? Eu sou um conformista positivo. Disse: bom, olha, aprendi o que aprendi, criei alguns amigos. Bom, vamos para ver. Nós vamos a questão. Vamos fazer outras coisas da vida. Sem problema. E assim foi. Para a minha vida profissional, me interessava muito. Eu fui sempre engenheiro, fui sempre professor. Em 2004 já estava no topo de carreira de professor, não era nenhum grau académico que ia interferir na minha ascensão, digamos, como professor. E pronto, fui fazer outras coisas. Mas fiquei com alguns amigos. Vim lá atrás. Um deles, o Eusébio, está aqui à frente, fui o meu tutor. E um dia o Eusébio, passado 14 anos, disse-me assim: ó Trigueiro, temos aí alguns nossos profs que tu gostavas, que eu gosto, que vão estar aí na Praia América, e vamos lá almoçar com eles. Pá. Eu disse: vamos almoçar em Migra. E fomos almoçar. E no meio do almoço, dizem-me assim: então porquê é que tu não acabas a tese? Porquê é que não fazes a tese e tal? Eu disse: bom, não faz sentido, porque a minha vida mudou, não tenho nada a ver com o hospital agora. E diz assim a doutora Ana: nós estamos a terminar um instrumento, o ECODIS de 2023, em que vamos fazer um estudo com meninos de 13, 14, 15, 16 anos na zona de Salamanca. E disse: podias fazer isso no Alto Minho. Eu disse: se a doutora for minha orientadora e se o Eusébio for meu tutor, eu digo já que sim. E eles disseram que sim, houve um compromisso, não se parou mais. E é por isso, quando penso nestes trabalhos do Alto Minho, penso numa perspectiva de educação, penso numa perspectiva de desenvolvimento, penso numa perspectiva política, nomeadamente envolver os agentes políticos nas questões de educação. A questão da educação e fico muito contente, por exemplo, que assim tenha um professor em permanência, porque é uma forma de derivar também esta especificidade,
é sinal que vamos estar atentos, digamos, à importância da educação. E, portanto, começámos a dizer, bom, foi muito difícil. Muito difícil porquê? Eu estava a pensar que ia, bastantes dias para Salamanca, ia reviver a minha experiência académica de novo, ia ser um jovem outra vez que ia assistir a aulas, que ia conviver. Mas veio a pandemia. E a pandemia tramou-me. Os contactos eram esporádicos. Era muito pelo digital. E o instrumento que eu usei, o tal, quando diz 20 e 23, que eu me referi, foi enviado pela Reforma Universal para todas as escolas do Alto Minho que têm de cheio de sítio. Todas. Todas. E depois aqui tenho a agradecer a outras pessoas. Porque aquele inquérito teve a autorização do Ministério da Educação. E teve que ter as boas graças dos senhores diretores dos agrupamentos. E teve que ter a boa vontade dos senhores diretores de turma. E teve que ter a boa vontade dos encarregados de educação, porque os alunos são menores, tiveram que ter a autorização dos pais para poder responder. Isto, na altura de pandemia, não foi fácil. Não foi fácil. Agradeço muito aos diretores dos CINFIPs de escolas, contratadores de escolas, aos senhores diretores de agrupamentos e de turma. Eu lembro que liguei ao Zé António, que era diretor aqui da escola, não sei se ele está aí não, e ele disse, Zé António, ele disse, conta comigo. Algumas pessoas, fisicamente, precisava de alguma ajuda do artigo de inglês, a Sónia, que está aí ao fundo, dizia, eu precisei de traduzir o questionário de espanhol para português e no meu PowerPoint passar de português a espanhol, porque apresentei em espanhol, e a Ana Araújo, minha colega da escola, disse, eu ajudo. Precisei de algum apoio estatístico, nomeadamente da linguagem R, e o Domingos Silva disse, eu ajudo. Isto é importante. E fico muito grato a todos eles, a forma como foi feito. E daí, fui assim que nasce a obra, se a tese, e dizemos, agora aqui, vou falar agora nos apresentadores, que não lhes agradeci, gostarem daqui sim, vou-lhes agradecer agora. À doutora Sandra e ao doutor José Agostinho. Porque eu sinto muito honrado e muito prestigiado por estar com eles aqui. A doutora Sandra, porque eu vou falar muito da comunicação social por razões simples, até porque sou casado com um colega da comunicação social, e a gente com os jornalistas não vale a pena falar muito, porque a última palavra é sempre deles, não é? Eu nos diz logo, a última palavra é sempre deles. Mas eu tenho uma admiração muito grande pela Sandra, pelo seu perfil profissional e pela sua imagem de rigor. E por isso eu me sinto muito honrado por ter aceito o convite que lhe fiz, porque foi um gosto muito grande pelas razões que agora me foquei. Bom, do doutor José Agostinho, também, mas vamos dizer outra vez aqui. Eu aqui também fui um bocadinho oportunista. Porque, por exemplo, porquê? Ele já conhecia o trabalho. Eu não conhecia antes, eu só o conheci na altura que ele foi, pertenceu ao júri, ao tribunal. Mas criámos empatia. Fomos ter amigos para a vida, certamente. Eu acho que conhecemos. Espero que seja longo. Longa. Conhecemos na altura, nunca nos tínhamos conhecido. Mas ele já conhecia o trabalho. Bom, e sei que ele valorizou bem o trabalho, sabe? E para se ele valorizou bem o trabalho, eu não podia dizer aqui mal o trabalho. Valorizou bem o trabalho. A avaliação foi com um laudo, portanto, individualmente, todos os membros do júri tiveram que dar a nota máxima sem saber dos outros, portanto, transmitiu a universidade depois. E, portanto, eu oportunisticamente disse, para além do prestígio, que é tê-lo como... Ora, o prestígio, eu comecei por aí. E disse depois, bom, eu acho que eu gosto de política no sentido nómico do termo, eu gosto de política. E acho que este é um trabalho que tem uma função política também. Isto não pretende de maneira nenhuma seriar os conceitos por isto ou por aquilo. Pretende-se criar uma discussão, como é que uns conceitos chegamos a um ponto e outros não chegamos. O que é que em conjunto, em conversa, em trabalho em conjunto podemos melhorar? Isso é o que me importa. Quer dizer, não importa se o Conselho A está à frente do Conselho B, quer dizer, em algum aspecto, se calhar não estarão uns, noutros estarão outros. Não é? E disse, bom, novas tecnologias, eu acho que vou ter que divulgar isto. Vou ter que divulgar. E comecei por pensar, vou fazer uma divulgação digital. Vou falar aqui do órgão da Polícia Social Local, vou criar um e-book e vou ouvir. E um dia em conversa com o Manuel Barros, que é meu colega e meu amigo desde 86, no tempo do Instituto da Juventude, nos aturamos a essas décadas todas, e ele disse-me assim, papel, acho que papel é muito mais distinto. Agora,
mas também vou pedir, mandar um benzinho para a definição dos tais 30 livros, porque a receita que há ali tudo é tudo para bolsas de estudo para jovens e economicamente carenciados. E por isso vou ter o apoio da Câmara também. E nesse sentido, foi assim que nasceu e foi assim que chegámos aqui. Estando à vossa disposição para questões que queiram colocar a mim ou aos ilustres membros da mesa que me acompanham, só tenho mais uma vez que vos agradecer. Muito obrigado a todos. Depois dos anos, a Jota de Moraes, que dizia Onecas! Onecas! E quando dizia Onecas, era fora de gostava de tratasse de nada. Onecas! Se for o Félix, se estiverem o Vitor Aruz, diz o Manel. O Manel. O resto da gente é trigueiro. Até ninguém me chama trigueiro. Portanto, é só trigueiro. Não é nada. Só trigueiro. Obrigado, doutor. Penso que respondi, não é? Ia colocar uma questão? Não? Já foi. Eu não tive a oportunidade ainda de ler o livro, como é evidente, mas a questão que o Sr. jornalista colocou relativamente aos novos formatos digitais que, de alguma forma, estupidicam as pessoas, se não houver um critério e se não houver essa capacidade, essas competências digitais, até que ponto é que isso está devidamente estudado e até que ponto é que devemos, de alguma forma, dar 2 passos atrás e uma vez que até se chegou a introduzir no âmbito da educação manuais escolares digitais, até que ponto é que a sociedade e principalmente a sociedade escolar está disposta a dar esse passo atrás e se está pensado, se está devidamente estudado. Baixo, não sei se responder muito bem isso, não é? Eu já tenho alguns anos, e lembro do Dr. Jaime Ferreira, que está aí, começar com a Minerva, nos Arcos de Alvés, participámos de umas sessões, está o Dr. Jaime Vial Carinha, o Minerva. Lembro das discussões, aliás, tive, nomeadamente, com o meu orientador de estágio, que foi o Domingos Fernandes, foi secretário de Estado da Educação, foi o meu orientador, foi o atual Presidente do Conselho Nacional de Juventude, eu digo pela mãezinha do Maia, que agora podemos estar fora de outra vez, que me mandou até uma mensagem, porque eu falei com ele um dia destes, mas à altura discutia-se se o computador ia isolar os jovens, se ia tornar o professor desnecessário ou não. Tudo isto cresceu, como dizia ali há pouco a doutora Sandra muito bem, as novas tecnologias são inevitáveis. Agora, a questão é como é que as vamos usar. Como é que vamos usar? Não é? Essa é que é a questão. Como é que as vamos usar? E também já foi focado aqui uma coisa que é o seguinte. A Finlândia começaram a apontar só para os livros digitais e a entenderam que era preciso fazer um retrocesso. E porque saber escrever à mão é importante. Saber escrever à mão é importante. É importante saber usar os meios digitais, mas é importante saber escrever à mão. E, portanto, essa é uma questão, não sei se alguém da mesa quer dizer algo do mas é uma coisa que... Agora, nas escolas há gente mais predisposta e menos predisposta às novas tecnologias, gente mais resistente e menos gente menos resistente. Isso também existe, há quem resista. Mas isso faz à parte também da discussão do diálogo que se irá estabelecer e que se estabelecerá no centro para conseguir os objetivos, ao fim e ao cabo, a formação de bons cidadãos de propriedade da escola. Não sei se algum dos colegas me quer dizer alguma coisa sobre. Se me permitem, e considerando que levantou a questão se há estudos, trabalhos, sim, à volta do mundo estão a ser realizados muitos estudos científicos que já dão resposta a essa questão. Estão a ser publicados constantemente. Não é por acaso que nós falamos em determinados países que deram um passo atrás, ou acertaram, é com base nesses estudos, não é só porque o ministro se lembrou, não. Há estudos científicos que apontam para as fragilidades da utilização excessiva das tecnologias. Então, todos nós sabemos, e também esses estudos apontam que nunca irão desaparecer, está fora de questão,
mas temos que encontrar o equilíbrio, e esse equilíbrio será diferente em Portugal ou na Suécia, porque somos pessoas diferentes, temos abordagens diferentes, uns têm mais rigor que outros, umas têm mais dedicação superior, mas sim há muitos estudos que apontam que para esta dificuldade, para esta estupidificação, e peço desculpa pela palavra, que as tecnologias nos podem levar, e como tal, hoje estamos a recuar, e em Portugal começamos a dar os primeiros passos. No não permitir que os telemóveis vão para dentro das salas em muitas escolas. Por exemplo, a opção da escola ou do conselho, não interessa, mas há muitas escolas onde já os telemóveis, na escola onde a minha esposa trabalha, que trabalha nesse nível escolar, os alunos não levam os telemóveis para a escola. E já é uma medida. Mas há muitos estudos, sim, que já apontam um caminho, um equilíbrio, como em tudo na vida. Deixe-me só acrescentar um dado. O sinal de alarme foi dado pelos resultados do PISA, em que os alunos, os suecos e os finlandeses, estavam claramente no topo e evidenciaram aí dificuldades. Esse foi o sinal de alarme, e depois foram feitos estudos mais detalhados. Mas, portanto, é um critério de aferição quase global, que tem a ver com esse estudo feito nos países da OCDE. Isso por um lado. Por outro lado, relativamente a Portugal, tanto quanto eu percebi pela pesquisa que fiz, há um estudo que está a ser feito, mas a indicação da tutela é, no primeiro ciclo não há manuais digitais, no segundo ciclo sim, com autorização. Agora, o que eu sublinhava aqui na minha breve apresentação é que pelo menos aprendamos com os erros dos outros para não os seguirmos cegamente, e portanto que este passo atrás dado por países de referência nos sirvam pelo menos de alerta quanto aos possíveis perigos de uma digitalização total e absoluta, não é? Obrigada. Deixa-me só colocar mais uma outra questão, que falamos há um bocadinho da questão dos números. Quando vocês lerem o livro, vão constatar que Valença e Vila Nova de Cerveira não estão aí, não constam. E não constam porquê? O instrumento foi colocado num prazo de 2 meses em todas as escolas do Alto Minho. Mas confesso que em Cerveira e Valença recebi respostas, mas eu recebi mais que as 840 respostas, 900 e tal, mas o número de respostas que recebi não tinham significado estatístico para poderem ser consideradas. Portanto, quando nós há pouco falávamos sobre o número de respostas que há para o Conselho, no universo desse Conselho, o número de respostas não foi suficiente para que o trabalho fosse credível e pudesse aparecer em termos comparativos. Essa é a razão. Achei muito curioso, eu não li o livro. Mas também vim falar das manas, não é? Achei muito interessante esta correlação estabelecida entre as competências, portanto, as pessoas que têm muitas competências de leitura e que liam muito, com o aumento das competências digitais. Esta correlação existente. Até porque, na meu entender, esta abordagem sobre o conceito de competência, e nós somos competentes quando conseguimos, de facto, perante determinada situação, ir fazer aportes de todos os conhecimentos que nós temos. E por isso, só a partir daí, penso eu, é que podemos ser críticos, ter essa questão da competência digital no seu conceito mais presente também aqui neste livro. E por isso é que eu acho que nas escolas, todos os professores, e agora acho que para além de todos os docentes que trabalham com as tecnologias de informação e comunicação, é importante que isto seja trabalhado numa dimensão muito mais ampla, muito mais larga, em que, de facto, sejam objetivos de um corpo docente trabalhar em articulação para que, de facto, se possa depois falar em competências digitais, para que não seja a utilização das tecnologias como puro instrumento, mas sim que ela seja, de facto, um mecanismo de maior e melhor integração, de maior civismo, de maior qualidade e de melhores pessoas. Obrigado por comentar. Porque no sé hablar portugués. Agradecer a Manuel y a los miembros de la mesa las palabras que han dicho relativas a los tutores y también la intervención que me ha gustado mucho de los dos profesores. Creo que estamos en un momento en el que la escuela tiene que responder a los retos que tiene la sociedad
y vivimos en una sociedad tecnológica, nos guste o no, una sociedad digitalizada, nos guste o no. Y las tecnologías llegan a la sociedad sin libro de instrucciones, sin manual de cómo hay que educar para eso. Los chicos aprenden solos a manejar las tecnologías desde muy niños y las familias a veces están muy despistadas de cómo tienen que orientar a los jóvenes para hacer ese uso ético, ese uso crítico. Y creo que es función de la escuela conseguir que los niños puedan vivir en la sociedad que les ha tocado vivir. Entonces, las tecnologías en la escuela, ¿para qué, no? Nos podemos plantear menos tecnologías y más cosas manuales y, como han dicho, ¿no? Tiene que haber una compensación, tiene que haber de todo, pero realmente los niños tienen que ser educados para hacer ese uso ético, responsable, crítico de las tecnologías. Y eso lo pueden aprender en la familia, pero no en todas las familias, por lo tanto lo tienen que aprender en la escuela y es algo muy importante para su futuro como ciudadanos de la sociedad. Ahora estamos en el momento de la inteligencia artificial, se están planteando estas tecnologías y esta alfabetización también relacionada con la inteligencia artificial para que puedan hacer un uso ético, un uso crítico, que sean conscientes de los sesgos, de los problemas que también todos estos sistemas generan, y creo que la escuela tiene que asumir esa función. El profesorado tiene que ser formado para esto, que es una de las sugerencias del libro y de la investigación. Los profesores necesitan verse apoyados, no solamente tener los recursos, sino tener la formación, el tiempo para poder formarse e implementar esto de la mejor manera. Así que nada más eso, y mi felicidad de haber conocido a Manuel, no solo como doctorando, sino también como persona, a su familia, y ha sido un gusto también esta coincidencia en el tiempo durante estos años difíciles de la pandemia, pero también felices de compartir muchos momentos en familia también, además de lo académico. Así que muchas gracias. Obrigado, e também a toda a mesa e a todas as pessoas que tiveram o privilégio de assistir a esta apresentação. Eu queria, enquanto teu primo e teu amigo, dizer que é um privilégio poder dizer isto, porque sou teu primo, sou teu amigo, sou teu companheiro voluntário também, mas, acima de tudo, dizer que és um limiano de grande qualidade, um limiano que está também realmente já nos originais da história de Ponte Lima. E, portanto, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, tenho também que agradecer este pequeno momento de reflexão que tu, no fundo, nos vais proporcionar a nós. Certamente que, se todos pensarmos um bocadinho nisto, vamos, de certeza, fazer as nossas crianças mais felizes, os pais mais felizes e os professores mais felizes. Portanto, muito obrigado, Trigueiro, por este momento de reflexão que certamente vai ser observado com muita atenção. Muito obrigado por este acto de cidadania. Vou só agradeço à mesa esta excelente iniciativa. Vou só tentar contribuir com alguma experiência pessoal, se me permite. Deitar aqui algumas achas para a fogueira, para depois a questão política, já que gosto de política, poder aqui tentar encontrar soluções para isto. É verdade a questão dos países nórdicos, não há qualquer dúvida, e já há evidência científica que temos que realmente dar um passo atrás. Não há qualquer dúvida sobre isso. Também há aqui uma questão que é preciso ser alertada, que é, às vezes confundimos ou há alguma contaminação no debate público entre a utilização dos smartphones e a questão da competência digital, por exemplo, do computador. Quem está numa sala de aula, quem está dentro das escolas, eu penso, não vou dizer centenas, mas largas dezenas de escolas por este país fora, sabe que efetivamente os alunos têm muita competência com o dedo, não é? No smartphone, e às vezes não sabem manusear um simples documento do Word. Portanto, isso existe, esse problema. Portanto, esta era a questão que eu queria alertar. Outra questão tem que ver com, eu não sei se existe aqui algum professor de TIC, mas se existir, vai dizer que é verdade aquilo que eu estou a dizer. Não sei se alguém tem noção qual é o número de alunos que um professor de TIC tem
durante um ano letivo. Eu fico feliz quando tenho menos que 200 alunos. É excelente. Imaginem a dificuldade que é trabalhar com 200 alunos, todos são diferentes. Um professor de TIC que tem 1 hora por semana tem qualquer coisa a correr bem 500 alunos. Portanto, não é possível. Por melhor que seja o professor, muitas vezes tem esta dificuldade de tempo. Não é? Portanto, era só para deixar esta alerta, porque às vezes o político vai ter que encontrar soluções para dar a este professor. Pronto. Por mais que faça, depois não é competitivo. Depois o próprio mercado de trabalho, nas áreas das TIC, como sabemos, paga e paga muito melhor. Portanto, como é que nós vamos ter bons profissionais motivados para lidar com uma panóplia de dificuldades de cada aluno, cada realidade, em cada região? Muito obrigado. Gostaria de começar a minha intervenção por dar os parabéns pelo excelente trabalho que foi apresentado e a forma como foi apresentado. Mas uma vez que me parece que estes inquéritos já têm algum tempo, não é? Provavelmente com a evolução das coisas hoje já estão um bocadinho desatualizados. Eu sou surdo no ouvido. Fala mais alto um bocadinho, só mas não vou repetir, por isso está ali. Incluído, por exemplo, a inteligência artificial, porque algo que me parece neste trabalho é muito pouco referida, porque ao tempo também era pouco falada. Provavelmente, segundo o levantamento que fiz, é referido para 10 vezes o máximo a palavra inteligência artificial. Portanto, muito provavelmente, no interesse do bem comum, era todo o interesse estes dados indo sendo atualizados. Portanto, o desafio que eu lançava ao Manuel Trigueiros era pensar no pós-doutoramento, de atualizar estes inquéritos e já que havia esta embalagem, pensar nisso. Muito obrigado. Vamos prosseguir agora e segue-se a intervenção do Sr. Vice-Presidente, Dr. Paulo Sousa. Muito boa tarde a todos. Eu vou tentar ser breve, porque a sessão já vai longa, e queria começar por cumprimentar o engenheiro Manuel Trigueiro, e na sua pessoa cumprimento também a digníssima mesa e todos aqueles que estão aqui presentes, e perdoem-me não estar a saudá-los todos individualmente, mas aquilo que eu tenho para dizer é muito simples. Aquilo que nós estamos aqui hoje a falar é muito mais do que competências digitais. Estamos a falar de uma transformação social com impacto profundo na nossa sociedade. A questão da internet, o impacto que teve na produção de informação, porque até aí os meios de comunicação produzia informação para muitos e a validação da informação e a qualidade da informação era certa, válida. Hoje todos nós somos produtores de informação, consumidores e produtores. E isso faz com que o mercado informacional seja muito vasto e há uma proliferação de informação brutal. Muitos teras de informação que nós podemos consumir diariamente. E este excesso de informação tem impactos profundos em todos nós enquanto cidadãos, mas também nos nossos alunos. E certamente que este impacto de muitas vezes não sabemos escolher as melhores fontes de informação, como processar essa informação, como ter tempo para refletir sobre aquilo que lemos, tem um impacto profundo em todos nós enquanto adultos, mas temos mais experiência de vida e que muitas vezes também nos dá aquele tipo de ferramentas e traquejo para sabermos lidar com esse excesso de informação, mas para os nossos alunos, para os nossos jovens, tem um impacto também muito grande e é um grande desafio para a educação em Portugal e para todo o mundo. E certamente que em todo este processo, e isso é uma experiência minha também enquanto autarca, quando se fala de processos tecnológicos, nunca gosto de achar que temos que liderar processos. Temos que aprender com quem erra e tem dinheiro para testar. E nós vamos atrás para aprender mais rápido. Isso dá-nos eficácia na gestão dos dinheiros públicos. Mas também é verdade que, quando falamos numa área social, uma educação, em que é difícil dar ferramentas aos professores, às famílias, para que possam tomar medidas num curto espaço de tempo para melhorarmos os processos de ensino. Porque os alunos procuram, hoje, são altamente estimulados e é difícil captar a atenção deles. Eu não sei se, por exemplo, proibir os telemóveis dentro da escola, se for como uma ferramenta pedagógica, para mim faz todo sentido. Não sei se proibindo é uma solução certa, porque em casa passam 8 ou 10 horas pela noite dentro, com os telemóveis na mão e o pai muitas vezes nem sabe. E este é um problema que nós temos na nossa sociedade, é como mediar...